Olá, eu sou o Mohan e hoje vamos falar sobre um tema muito comum em nossas vidas, que é o cinema e seu status especial no mundo das artes. Por isso, hoje falaremos quais são os movimentos considerados como arte. Assista até o final para descobrir quais são as artes depois do cinema. Se achou o tema interessante, já deixa o seu like e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como este. Há pouco mais de 100 anos, a humanidade recebeu uma nova forma de contar histórias e registrar a realidade. De maneira inédita, o cinema surgiu como uma ferramenta poderosa para entreter, reunir famílias e criar memórias. Ele logo se tornou parte essencial da nossa cultura, influenciando a imaginação de várias gerações, pois ele marca nossa memória de forma única, com imagens, sons e emoções. What kind of movie is it? Horror? Honey, you're not going to stop in a horror movie. Working on X and then working on Pearl and then the complete, surprise of the success of these movies really kind of came out of it. Mas como o cinema se tornou tão relevante? Para entender isso, precisamos voltar no tempo e ver como essa indústria, além de um fenômeno comercial, se transformou também em uma poderosa ferramenta política e social. E é por dois motivos principais que o cinema é chamado de sétima arte. Primeiro, que ele engloba as outras 6 artes que vieram antes dele. E segundo, o cinema é a forma de arte que mais se aproxima da representação da vida. Considerando a origem do audiovisual, o cinema foi por muitas décadas a principal forma de distribuição cultural e artística. Mas o que faz dele uma arte é a sua capacidade de transmitir conceitos, emoções e perspectivas de maneira única e visual. Ele não apenas registra a história, mas também reinventa. Uma das coisas mais interessantes sobre o cinema é que ele não é uma arte isolada. Ele integra outras formas de arte, como fotografia, que é a base do próprio cinema. Enquanto a fotografia é uma imagem estática, o cinema é uma sequência de imagens que criam um movimento, que chamamos de quadros por segundo. No cinema é usado 24 quadros por segundo, que dá uma percepção de movimento mais natural e humano. O cinema sempre tenta trazer a realidade o máximo possível com suas técnicas. E nesse movimento encontramos também a música, a dança e as artes cênicas, além de elementos de pintura, escultura, arquitetura e literatura, que compõem o cenário, os figurinos, o roteiro e as atuações. Hoje o cinema é a forma de arte mais abrangente que temos. Ele também influencia outras mídias como os jogos e a arte digital. Praticamente toda produção de conteúdo pode ser vista como uma forma de arte, pois ela é uma maneira de transmitir emoções, ideias e visões de mundo. O cineasta Akira Kurosawa, mestre do cinema japonês, disse uma vez que nenhuma arte toca tão profundamente a nossa consciência quanto o cinema, pois ele nos leva direto ao coração das emoções e experiências, algo que pode até mesmo curar ou transformar nosso ser. Assim como qualquer outra expressão artística, o cinema tem o poder de transformar, de nos fazer refletir e de nos emocionar. Mas afinal, por que chamamos o cinema de sétima arte? O que vem antes dele? A origem dessa classificação está no Manifesto das 7 Artes, do intelectual italiano Pico di Canudo, que via o cinema como uma arte síntese, unindo todas as outras. Para ele, as artes estavam organizadas da seguinte maneira: primeiro, música; segundo, dança; terceiro, pintura; quarto, escultura; quinto, teatro; e sexto, a literatura. Sim, existem outros movimentos considerados como artes por aí. Com o tempo, surgiram novas classificações, chegando até a 11ª arte. E quais são essas outras? A 8ª arte é a fotografia, a 9ª, história em quadrinhos, a 10ª, jogos eletrônicos e a 11ª, arte digital, incluindo programação. Há pouco mais de 100 anos, a humanidade ganhou a possibilidade de retratar a história de uma forma até então inédita. O cinema se tornou em pouco tempo o protagonista na vida da maioria das pessoas, seja para se divertir, para reunir a família ou para um primeiro encontro. O reconhecimento e a classificação de novos movimentos como arte geralmente são processos colaborativos que envolvem diferentes partes da sociedade e que acontecem ao longo do tempo. Os principais responsáveis por esse reconhecimento são acadêmicos e teóricos da arte, como historiadores da arte,
teóricos e filósofos que são frequentemente os primeiros a identificar novos movimentos artísticos. Eles analisam as técnicas, intenções e impactos de uma nova forma de expressão para avaliar se ela possui características artísticas. Exemplo disso é o próprio Ricote Canudo, que formalizou a inclusão do cinema como uma sétima arte. Instituições de arte como museus, galerias, universidades e instituições culturais influentes têm um papel significativo. Quando essas instituições começam a exibir, ensinar e discutir uma nova forma de expressão, elas ajudam a legitimar o movimento como arte. Os críticos e curadores de arte também são fundamentais para a popularização e compreensão de novos movimentos. Por meio de publicações, exposições e debates, eles influenciam a aceitação do movimento pelo público e pela comunidade artística. A comunidade artística e criadores, junto às suas redes de apoio, podem impulsionar o reconhecimento de um movimento. O apoio e a prática contínua de novas formas de expressão pelos artistas aumentam sua visibilidade e sua aceitação como arte. Quando eu tinha 3 anos, eu lembro do Rei Leão. E eu lembro de ter o cobertor do Rei Leão e de juntar com meu pai e ter uma experiência aconchegante. Lembro do meu pai, minha mãe, minhas irmãs. A gente indo assistir filmes, comendo pipoca, tomando refrigerante. Quantas sessões de cinema, sábado à tarde, domingo à tarde, com a minha família. Depois do cinema em casa, com as minhas filhas. Assim, eu esperava muito os finais de semana chegar, para a gente poder ver alguma coisa, ir para uma matinê. E vim de uma época que é muito diferente de hoje, né? Todo um final de semana poderia girar em torno de um filme. A recepção do público e o valor cultural atribuído a um movimento influenciam fortemente em seu reconhecimento. O grafite, por exemplo, passou de uma prática marginal a um movimento reconhecido, muito por causa de sua popularidade e aceitação na cultura popular. Claro que a legislação e políticas culturais também têm seu papel. Em alguns casos, o governo e as políticas culturais locais ou nacionais reconhecem oficialmente novos movimentos como arte. Esse reconhecimento pode incluir proteção legal, subsídios ou inclusão em programas educacionais, como aconteceu com a fotografia e o cinema. A classificação e reconhecimento de uma nova forma de arte são processos dinâmicos e nem sempre lineares. Esses grupos frequentemente interagem e um movimento pode levar anos ou mesmo décadas para ser amplamente reconhecido como uma arte oficial. Hoje, entendemos que o cinema não apenas registra a vida, mas reinventa, mistura elementos de outras artes e continua evoluindo com o tempo. Isso é o que torna o cinema tão fascinante e o motivo pelo qual ele é a minha grande paixão. E aí, o que você acha? Para você, o cinema merece esse título? Tem alguma outra forma de arte que você acha que deveria estar adicionada nessa lista? Comente aí embaixo, eu vou adorar saber a sua opinião. E claro, se gostou do conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos aqui no Cinelab. A gente se vê no próximo vídeo.